Ele era um poderoso dragão demoníaco que acidentalmente matou o herói, arruinando completamente seus próprios planos. Para compensar, ele decidiu criar o filho do herói na esperança de que um dia o garoto se tornasse forte o suficiente para buscar vingança contra ele. A história começa quando o Rei Demônio quis expandir seu território e lançou uma invasão ao reino humano, mergulhando o mundo no caos. Em resposta, os deuses concederam 5 armas sagradas aos mortais, entre elas estava a Espada Sagrada, uma arma divina que escolhia seu próprio portador. Quem fosse selecionado se tornava o herói, destinado a empunhar seu poder para derrotar o Rei Demônio e seus 4 guardiões. O Rei Demônio desejava enfrentar oponentes dignos no auge de sua força, por isso ordenou a seus guardiões que entregassem suas vidas ao herói quando chegasse o momento, prometendo-lhes generosas recompensas e pensões confortáveis na outra vida. Ele adorou a ideia. Como primeiro guardião, ele ficou a postos na entrada do castelo do Rei Demônio e esperou com entusiasmo durante anos a chegada do herói para que este reclamasse sua vida. A espera com a espada foi entediante. Ele passava os dias lendo quadrinhos e pedindo comida por delivery. Um dia, o herói e seu grupo surgiram em sua porta. Ao ver a espada sagrada, reconheceu o herói e agiu rapidamente, mas algo pareceu estranho. A formação do grupo estava cheia de pontos fracos e suas defesas pareciam terríveis. A investida deles parecia coordenada e o manteve alerta, mas logo essa impressão sumiu. Ele enfrentou o herói, esperando uma luta feroz. Em vez disso, ele o derrotou com um único golpe. A espada sagrada voou das mãos do herói e atravessou o ninja, que estava escondido ao lado de uma árvore usando camuflagem. O ninja tentou contra-atacar lançando uma adaga envenenada, mas ficou cego pelo clarão do feitiço de cura do monge sem nome. Como resultado, a adaga atingiu o monge, matando instantaneamente e reduzindo-o a um esqueleto. Tudo errado. Completamente desconcertado, ele acabou sendo culpado pelo desastre. O desempenho do ninja só piorou. Ele tirou a espada sagrada do próprio corpo e a lançou de volta para o herói. Infelizmente, o herói não estava preparado para pegá-la e a lâmina o cortou mortalmente. Pouco depois, o ninja sucumbiu aos seus ferimentos e também morreu. Ele só pôde contemplar incrédulo tal nível de fracasso enquanto via seus sonhos de uma aposentadoria tranquila desmoronarem diante de seus olhos. Ele sacudiu desesperadamente o corpo do herói na esperança de que ele acordasse. Nesse momento, ele finalmente entendeu por que ninguém tinha vindo antes desafiá-lo. Todos eram incrivelmente fracos. Laffy, a maga do grupo, tinha se escondido depois de lançar uma bola de fogo de seu esconderijo. Ela observou horrorizada enquanto seus companheiros absurdamente ruins acabavam se eliminando entre si sem que o dragão precisasse intervir. Sabendo que não tinha nenhuma chance contra ele, tentou sair discretamente. No entanto, pisou em um galho e o estalo chamou imediatamente a atenção do dragão. Quando ele a enfrentou, Laffy estava tão apavorada que ofereceu todo o seu dinheiro e até se ofereceu para se tornar sua serva. Mas ele não tinha a intenção de permitir que a notícia da morte do herói se espalhasse. Se a verdade viesse à tona, talvez nenhum futuro desafiante aparecesse novamente. Desesperada para sobreviver, Laffy contou que estava grávida, esperando ser perdoada por causa do filho ainda não nascido. Ao ouvir aquilo, Ellie lembrou do que Tien lhe dissera certa vez. Um guerreiro podia ser treinado até alcançar um nível digno de ser escolhido pela espada sagrada. De repente inspirado, o dragão pediu a Laffy para criar a criança. Eles negociaram o acordo enquanto comiam a pizza que ele havia pedido para ela. Como era de se esperar, Laffy mostrou-se relutante em confiar seu filho à criatura responsável pela morte do herói. Ele ficou mais animado ao saber que o bebê era filho do herói, e disse que o treinaria pessoalmente, ensinando todas as suas técnicas. Personalmente, y le transmitiría todas sus técnicas. Afinal de contas, ele era um mestre lanceiro. O dragão estava convencido de que, com seu treinamento, a criança que estava para nascer seria forte o suficiente para derrotá-lo algum dia. Assim, Laffy logo percebeu que tinha vantagem na negociação e manipulou Ellie para que assinasse um contrato monstruoso de servidão. Agora ela era sua dona, garantindo que ele não se voltasse contra ela. Em troca, Laffy deixaria que ele ajudasse a criar seu filho. Ao dragão pouco importava, contanto que treinasse a criança para torná-la um guerreiro capaz de matá-lo. Um ano depois, eles alugaram uma casa na floresta da montanha e Dino já havia nascido. Ellie não acreditava que com 11 meses, a criança não tinha dentes nem garras. O dragão chegou até a se perguntar se estava alimentando ele corretamente. O que mais o frustrava era que passava o tempo trocando suas fraldas, em vez de ensiná-lo a lutar. Ele sabia que aquilo era necessário, então aceitava. Chegou até a cortar suas garras para evitar machucar Dino. Enquanto o limpava, tentava mostrar a ele algumas técnicas de combate, mas o menino estava muito mais interessado em brincar.
Lafi o repreendia por ensinar essas coisas a um bebê, mas ele não aguentava porque sua futura aposentadoria era o mais importante para ele. A maga disse que suas finanças estavam ruins e precisariam trabalhar. Ela também culpa o dragão por gastar muito com comida. Ele considerava que estava em um nível alto demais para realizar trabalhos insignificantes para os humanos. Além disso, seu contrato não o obrigava a ganhar dinheiro. Quando protestou, Lafi mandou que ele se acalmasse. Ela nunca esperou que ele conseguisse um emprego. Seu papel era cuidar de Dino, enquanto ela buscava um. No dia seguinte, assim que Lafi saiu de casa para procurar trabalho, ele ficou animado porque finalmente poderia começar oficialmente o treinamento do garoto. Dino acordou e estava pronto para iniciar seu programa de treinamento personalizado, cuidadosamente pesquisado pelo dragão. Ele decidiu começar pela alimentação. Preparou um monte de carne de boi assada para que o pequeno comesse. Depois de experimentar, ficou animado ao pensar em toda a proteína que o garoto iria receber. Quando Dino cravou com força o garfo para pegar uma porção, ele até derramou lágrimas de emoção. Já conseguia imaginar o dia em que aquele garoto cresceria e acabaria com ele. No entanto, seus sonhos foram despedaçados quando lembrou que Dino nem sequer tinha dentes para mastigar carne. Ao final, o dragão seguiu o plano de Lafi e ofereceu fórmula infantil. Enquanto isso, Lafi buscava emprego na cidade e parou em um guilda de magos. Apesar de tentar manter a calma, preocupava-se com a possibilidade de ele ter de cuidar de Dino todos os dias se ela conseguisse emprego. Era a primeira vez que deixava o dragão e a criança sozinhos por tanto tempo. Tentou ignorar suas preocupações e foi para a entrevista. A relação entre a entrevistadora e seu pássaro logo a fez lembrar de seu filho. Só de pensar em Dino, sentiu-se ansiosa. Incapaz de suportar, ela pulou pela janela, tomada por um impulso quase obsessivo de voltar para casa. Depois de um tempo, Lafi conseguiu se acalmar e continuou sua busca por emprego. Na entrevista seguinte, em outra guilda, ela encontrou o mestre da guilda preparando café no escritório. Aquilo lhe pareceu estranho, pois o homem era musculoso demais para um mago. De repente, o mestre da guilda quebrou a xícara ao usar magia de fortalecimento físico demais, derramando o café quente sobre Lafi. Ao observar seus enormes braços, ela imediatamente lembrou-se de todas as vezes em que o dragão havia perdido o controle de sua força e destruído coisas. Ela entrou em pânico ao imaginar que algum dia poderia acidentalmente esmagar Dino, então saiu correndo da entrevista. Mais uma vez, ela conseguiu recuperar a compostura e se dirigiu para sua última chance, a guilda do Dr. Magus Cole. Era o último lugar que estava contratando novos membros, então ela estava determinada a conseguir a vaga. Lafi entrou no escritório do mestre da guilda, José. O quarto estava incrivelmente iluminado porque a luz do sol se refletia em sua cabeça. Certamente careca, ela perdeu instantaneamente 10 pontos quando confundiu José com um monge, e tentando consertar a situação, acabou dizendo que o penteado dele era incrível. José era conhecido como o Mago de Sangue Frio, e tinha fama de ser um entrevistador implacável. Era uma tática que ele usava para identificar os candidatos mais fracos. Ele pensava que seu olhar intimidador fazia os candidatos nervosos perderem a compostura, e como Lafi não conseguia encará-lo de tão nervosa, acreditou que estava funcionando. O que Lafi não sabia era que a verdadeira razão era a sua cabeça careca brilhante. Era tão reluzente que o girassol de seu escritório preferia se voltar para sua cabeça, não para o sol. José quis saber em qual magia ela era mais competente. Lafi saiu do transe e disse que era especialista em magia de cura, o que alegrou o mestre da guilda, pois faltavam magos curandeiros. Então ele pediu uma demonstração, fez um pequeno corte em um dedo e pediu para que ela o curasse. Lafi reuniu uma quantidade impressionante de energia mágica, mas o pólen dos girassóis fez com que ela espirrasse. O feitiço saiu disparado na direção errada e acertou diretamente a cabeça de José. Para a surpresa de todos, seu cabelo cresceu instantaneamente. O girassol voltou-se para a janela. Lafi se desculpou, achando que estragara o teste. Enquanto isso, ele já lia o próximo capítulo do manual, Conseguir equipamento de guerreiro para Dino. Ele pediu a um comerciante que fizesse uma armadura para o garoto, mas após testar resistência ao fogo e impactos, achou ruim e descartou. Então ele decidiu fabricar uma nova usando suas próprias escamas. Lembrou que Lafi sempre insistia que a pele delicada de Dino precisava estar protegida o tempo todo. Por isso, ele envolveu o pequeno em um traje acolchoado antes de colocar a armadura por cima. Depois fez uma demonstração de combate para que Dino assistisse. O problema foi que a técnica atravessou o teto e deixou um enorme buraco. Então ele decidiu levar o menino para fora e mostrar a ele a técnica da lança do dragão ascendente. Dino também quis tentar, no entanto, mal conseguiu se esticar para alcançar um de seus brinquedos e acabou caindo no chão. Ele correu imediatamente para ajudá-lo.
Quando o levantou, percebeu que sua temperatura corporal estava anormalmente alta. O dragão nunca se lembrava de ter ficado doente durante a infância, então não fazia ideia do que fazer. Entrou em pânico e correu para a cidade gritando por ajuda. Infelizmente, seus gritos ecoaram por toda a floresta e chamaram a atenção da vovó Helga, uma caçadora de demônios de alto nível. Ele mal conseguiu desviar de uma flecha que ela atirou nele. A idosa exigiu que ele entregasse o menino. Helga logo percebeu que o dragão não sequestrava o pequeno, mas o protegia. Pediu então que ele a seguisse, garantindo poder ajudar. A tensão entre eles sumiu de imediato. Ao chegarem em casa, Helga analisou Dino atentamente. Depois de examiná-lo, descobriu que os sintomas eram causados por uma alergia ao pólen. Para aliviar, preparou uma sopa especial de repolho. No dia seguinte, Laufey estava tendo um sonho maravilhoso. No sonho, Pose implorava que ela virasse maga de batalha e assumisse o cargo de líder da guilda. Mas a fantasia acabou quando o despertador tocou. Ela ficou tão frustrada que quebrou o despertador. Seu grito quase fez a casa tremer. Dormiu demais, pois voltou tarde na noite anterior. Ele preparou o café da manhã, enquanto ela reclamava do risco de se atrasar no primeiro dia de trabalho. Ela também ficou decepcionada porque queria ser escolhida pela escola como maga de batalha, pois esses cargos eram melhor pagos. Por um instante pensou em ficar em casa. No entanto, ele precisava que ela saísse. Queria consertar o buraco que tinha feito no teto sem que ela descobrisse. O concerto improvisado dele desabou quando Laufey bateu a caneca na mesa. Ainda assim, ela ainda tinha 15 minutos para chegar ao trabalho. Por isso, ele decidiu levá-la voando. Antes, eles fizeram uma parada na casa de Helga para deixar Dino. Laufey ficou surpresa ao descobrir que havia outra casa atrás da sua. Mas ela se horrorizou ainda mais ao ver ele entregar seu filho a uma senhora desconhecida. O dragão a pegou nos braços e saiu voando pelo ar enquanto prometia explicar tudo durante o trajeto. Então ele contou como Helga havia diagnosticado e tratado a alergia ao pólen de Dino. Por fim, ele a tranquilizou, garantindo que seu filho estava em boas mãos. Isso lhe deu a oportunidade de apreciar as vistas magníficas daquela altura. Laufey, para evitar alvoroço na cidade por causa do dragão, lançou um feitiço de invisibilidade nele. Todos acharam que Laufey voava por sua própria magia e ficaram impressionados. Até o mago musculoso lamentou não ter insistido mais em recrutá-la. Laufey aproveitou toda a atenção e até posou para as fotos que as pessoas estavam tirando. Ele a deixou no terraço da guilda. Ela vomitou pelo enjoo da viagem, mas sinalizou para o dragão ir embora antes de ser descoberto. Esperava que ninguém notasse que havia chegado alguns minutos atrasada. José percebeu, mas não se importou. Segundo ele, era normal que a protagonista fizesse uma grande entrada triunfal no final. O mestre do Grêmio lhe mostrou as instalações enquanto contava a história de 70 anos de calvície da organização. O Grêmio tinha como objetivo combater demônios e proteger a humanidade. Mesmo em tempos de paz, seguiam treinando com dedicação. Eles até visitaram o esquadrão de elite dos Magos Brancos, cujos enormes talentos mantinham as forças das trevas sob controle. Laufey ficou impressionada com seus esforços. No entanto, José ainda queria mostrar a ela o lugar onde realmente trabalharia. Depois de tudo o que ela tinha acabado de ver, ele estava convencido de que aquele departamento se tornaria a seção mais importante do Grêmio. Laufey entendia que precisava melhorar muito se quisesse se tornar uma maga de batalha profissional. Então, o mestre do Grêmio a levou ao recém-criado Departamento Especial de Curas. Ele foi fundado considerando suas habilidades. Ao entrar e ver muitas cabeças brilhantes e carecas, ela entendeu de imediato sua missão. O trabalho dela era devolver o cabelo às pessoas. Laufey trabalhou sem parar e ao fim do dia, todos na sala tinham recuperado suas madeixas. Ele se sentiu feliz ao ver que seus talentos mágicos estavam ajudando tanta gente. No entanto, no fundo, ele ainda desejava estar na linha de frente lutando contra demônios. Enquanto isso, em casa, ele colocou Dino para dormir e limpou tudo após um dia difícil de treino. Ao final do dia, Laufey decidiu contemplar o pôr do sol. José se juntou a ela na varanda, levando 2 xícaras de café enquanto observavam o horizonte. Laufey confessou que se sentia inferior aos magos de batalha, mas o mestre da guilda pensava exatamente o contrário. Para ele, ela era a maga mais impressionante de todas. Apontou vários membros da guilda e mostrou a ela como recuperar o cabelo tinha devolvido a confiança a muitos homens. Depois pediu que ela desse mais valor à magia de cura. Suas palavras a reconfortaram e animaram. Mesmo assim, Laufey era prática com dinheiro e aproveitou para mencionar todas as horas extras daquele dia. Depois ele voltou para casa e encontrou uma mesa cheia de comida. No entanto, ela lembrou a ele que precisavam economizar dinheiro, então limitaram suas refeições a no máximo 3 por dia. Ele insistiu que cada uma delas deveria conter fontes caras de proteína. Como era de se esperar, acabou sendo repreendido.
Enquanto isso, ele e Helga perceberam uma presença sombria na floresta. Ele voltou a se concentrar no telhado que havia consertado usando um de seus guias sobre criação de filhos. O que ele não sabia era que aquela presença sombria pertencia a Bert, um de seus antigos companheiros, que conseguiu encontrá-lo graças ao faro de seu cachorro no ar. No dia seguinte, Helga saiu para caçar e, após intensa perseguição, derrubou um tigre com uma flecha. Ao carregar o trenó com a presa, sentiu uma presença atrás de si. A anciã pegou um galho do chão e o lançou contra a árvore, onde suspeitava que estava escondido quem a observava. O galho atravessou o tronco, deixando um enorme buraco. No entanto, nada se mexeu. Por fim, achou que era só imaginação e seguiu recolhendo a presa. Já na casa de Helga, começaram a aparecer animais abandonados na porta. Como não eram pessoas que recusavam comida de graça, simplesmente cozinhavam e comiam os animais. Com o passar dos dias, a quantidade de carne continuou aumentando até se tornar excessiva. Descobriram o responsável ao verem Helga deixando o tigre caçado na frente da casa deles. Laffy decidiu confrontar a idosa, já que o excesso de comida estava começando a alterar completamente sua rotina. Porém, toda sua coragem sumiu ao chegar na casa vizinha e ser recebida por Helga. A maga ficou tão nervosa que a faca de açougueiro que ela tinha levado para se sentir segura caiu de suas mãos. Ela entrou em pânico, pensando que a idosa interpretaria aquilo como uma ameaça. Helga a surpreendeu ao convidá-la para entrar. Laffy sentou-se e estava tão nervosa que praticamente leu um discurso preparado, onde expressou suas preocupações, agradeceu por toda a carne e depois tentou ir embora o mais rápido possível. Mas Helga não a deixou sair. A idosa queria ver Dino. Quando trouxeram um pequeno, Helga ficou encantada. Ela passou o tempo brincando com ele e parecia aproveitar cada segundo. Dino também gostou dela rapidamente. O ambiente quente e acolhedor da casa fez com que Laffy começasse a sentir sono. Entre o conforto do lugar e o cansaço acumulado por tanto trabalho, ela adormeceu em questão de minutos. Quando acordou, estava deitada em um sofá com uma manta a cobrindo. Ao seu lado havia uma xícara de chá quente acompanhada de alguns biscoitos. Aquela cena lhe lembrou da primeira vez que conheceu seu pai adotivo, que também lhe havia oferecido uma xícara de chá quente. Seus pensamentos cessaram quando Helga voltou com Dino dormindo nos braços. Pela roupa estranha e divertida que usava, era evidente que a senhora tinha se esforçado muito para entretê-lo. Então Laffy observou uma fotografia na parede. Nela, Helga aparecia com uma jovem, que a senhora disse ser sua filha. Pelo modo como falava, Laffy pensou que ela havia morrido, mas logo concluiu outra coisa. Percebeu que a carne que Helga deixava em sua porta não era para Dino, mas para ela. Suspeitou que Helga a via como reflexo de sua filha, e em parte estava certo. O que Laffy não sabia era que Helga também ouvira suas reclamações sobre a comida e decidira ajudá-los à sua maneira. Nesse momento, Dino acordou e começou a procurar sua mãe. Helga o entregou carinhosamente para Laffy. Enquanto isso, começou a se preocupar porque Laffy e Dino estavam fora de casa há muito tempo. Inquieto, ele foi direto para a casa de Helga. Ele entrou tão bruscamente que quebrou a porta e já chegou repreendendo Laffy por deixar a criança acordada até tarde. Segundo ele, isso poderia afetar negativamente o crescimento de Dino. Laffy deu um soco no estômago dele por ter quebrado a porta da idosa. Depois ele se desculpou em nome dele e garantiu a Helga que cuidaria do conserto. Ao observar a interação deles, Helga percebeu que os dois se davam muito bem. A idosa se apresentou e disse que eles podiam levar Dino para brincar quando quisessem. Antes de sair, Laffy ofereceu condolências pela suposta perda da filha dela. Helga esclareceu que sua filha ainda estava viva. Ela explicou que o pai da menina tinha vindo buscá-la porque ela não era apta para o exigente programa de treinamento de caçadores de demônios. Laffy ficou envergonhada por ter concluído tão rápido. Helga ofereceu mais carne, mas eles recusaram educadamente, pois já tinham comida em casa. Após a despedida, Laffy foi descansar rapidamente. Ele precisou ficar para consertar a porta. Enquanto trabalhava, Helga disse que sabia que ele também notara a presença sombria que rondava a floresta. Ela sugeriu que, ao voltar para casa, ele trancasse as portas e fechasse as cortinas, o que o deixou alerta. Ao lembrar que Laffy e Dino estavam sozinhos, ele consertou tudo rápido e correu para casa. Infelizmente, chegou tarde demais. Bert já estava dentro da casa quando Laffy e Dino voltaram. Ao vê-lo, Laffy imediatamente assumiu uma postura defensiva. Ele lembrou que aprendeu magia para proteger a família, como seu pai adotivo. A energia sombria de Bert era assustadora. Ele também suspeitava que Bert tinha vindo por Dino. Com um estalar de dedos, o esqueleto acendeu as luzes da casa. Ao observar Laffy, notou que ela era uma maga talentosa pela grande quantidade de poder mágico. Mesmo lisonjeada pelo elogio de um demônio, ela manteve a cautela, receando ser uma tática de distração.
Bert percebeu que ela estava preocupada com Dino, que chorava, e permitiu que o colocasse para dormir antes de prosseguir a conversa. Laffy pediu que aguardasse, mas acomodar Dino demorou mais que o previsto. Bert ficou impaciente quando o pequeno adormeceu. O esqueleto os levou para uma área da floresta. Na verdade, Laffy provocou deliberadamente essa situação. Sua intenção era obrigá-lo a gastar mana antes de começar o combate. Sem perder tempo, lançou um poderoso feitiço explosivo. Bert bloqueou com absoluta facilidade. Ela continuou atacando sem descanso. As explosões iluminaram toda a floresta. Seus efeitos foram tão visíveis que, quando ele chegou em casa, pôde vê-los à distância. Devido à distância em que estava, ele pensou que se tratava apenas de fogos de artifício. Enquanto isso, Bert continuava tentando convencer Laffy a se acalmar e ouvir o que ele tinha a dizer. Ela entrou no modo de batalha e, sorrindo entusiasmada, lançou um feitiço explosivo ainda mais forte. Bert se impressionou com a força da magia. Mesmo assim, ele neutralizou o ataque de novo sem esforço. Laffy não acreditava. Também não entendia por que o esqueleto parecia tão preocupado com o desgaste que ela estava sofrendo ao usar tanta magia. Nem por ele mostrar que seu último feitiço poderia ter destruído grande parte da floresta. Então, percebeu algo preocupante. Estava sem mana. Tentou chamá-lo para pedir ajuda, mas então lembrou que já tinha usado as 3 ordens diárias permitidas pelo contrato que mantinha o dragão submisso. Com ela finalmente calma, Bert se apresentou formalmente, dizendo ser um dos 4 guardiões do Rei Demônio e que estava ali por um único motivo: procurá-lo. Quando Laffy confirmou que Bert não estava interessado em fazer mal ao garoto, todos voltaram para casa para conversar. Enquanto brincava com Noir, o cachorro de Berto, ele defendeu a honestidade do esqueleto, dizendo que quem cuida bem de seu animal não pode ser má pessoa. Durante a conversa, Berto explicou que sua missão como guardião era encontrar candidatos dignos para enfrentar o Rei Demônio. Para isso, ele investiu todas as economias e mais de 100 anos de trabalho na criação da ferramenta de detecção mais poderosa do mundo. Era um dispositivo tão avançado que podia analisar cada pessoa do planeta e determinar seu potencial. No entanto, essa obra se perdeu em um acidente. O Rei Demônio, para recompensá-lo pelo esforço, decidiu surpreendê-lo com uma nova casa. Porém, Bebro foi destruído durante o processo. Como resultado, Bert acabou arruinado e sem lar. Por isso ele veio procurá-lo. Esperava que pudesse lhe dar abrigo. No entanto, o dragão lembrou que nem sequer era dono da casa. Ele também vivia sob o teto de Laffy. Bert então voltou sua atenção para a verdadeira provedora da casa. Ele a elogiou por suas habilidades e pediu permissão para ficar por um tempo. Ele até se ofereceu para cuidar de todas as tarefas domésticas. Laffy adorou a proposta. Enquanto conversavam, ele viu a arma sagrada e ficou completamente surpreso. Seu espanto foi ainda maior quando descobriu que ele podia segurá-la. Os demônios não deveriam ser capazes nem mesmo de tocar uma relíquia desse tipo. Ele explicou que a espada estava descarregada, pois dependia de uma pedra de energia especial para ser recarregada. Essa pedra podia até se transformar em um chaveiro para transportá-la facilmente. Laffy não podia acreditar que o falecido herói nunca soube de algo tão básico sobre sua própria arma. Então Bert perguntou onde estava o herói. Ao observar as expressões de todos, começou a suspeitar da verdade. Logo confirmou seus piores temores. O herói havia morrido. Aquela notícia o devastou. Ele passou um século inteiro procurando por ele. 100 anos de esforço tinham sido desperdiçados. Tentaram animá-lo, apresentando Dino como o próximo candidato. Afinal, ele era o filho do herói. O dragão estava convencido de que, com o treinamento adequado, a espada sagrada o aceitaria como seu novo portador. Bert, no entanto, expressou uma preocupação razoável. O Rei Demônio poderia ressuscitar completamente enquanto Dino ainda fosse uma criança. E uma criança jamais teria chances contra uma entidade tão antiga e poderosa. Ele não compartilhava dessa opinião. Achava que a idade não importava, desde que o treinamento fosse rigoroso. Bert e Laffy discordaram disso. Depois de conhecer vários guardiões demoníacos, Laffy havia chegado à conclusão de que talvez o conflito entre demônios e humanos pudesse ser resolvido através do diálogo com o Rei Demônio. Ele continuava convencido de que Dino cresceria e se tornaria um grande guerreiro. Isso acabou irritando Laffy. Ela sabia perfeitamente que todo aquele plano tinha um único objetivo. Ele só queria garantir uma morte honrosa para poder aproveitar a aposentadoria dos seus sonhos. Como Bert queria ficar em casa, decidiu apoiar a posição de Laffy. Ele também se ofereceu para ajudar a treinar Dino, e lembrou que o Rei Demônio prometeu restaurar as memórias de sua vida anterior se ele encontrasse o guerreiro destinado. Antes de se tornar um Lich, ele tinha tido outra existência, mas já não se lembrava de nada dela. Por isso, estava tão obcecado em cumprir sua missão. A partir desse momento, Bert passou a se tornar oficialmente o novo servo doméstico da casa.
Apesar de insatisfeito, ele se irritava ao ver o outro dormindo enquanto fazia quase todo o trabalho, já que combinaram dividir as tarefas igualmente. A situação piorava toda vez que ele observava Dino. Por mais que tentasse se convencer, o pequeno não parecia exatamente alguém destinado a derrotar o Rei Demônio. Mas Bert tinha seus próprios motivos para continuar em frente. Mais que vencer o Rei Demônio ou salvar a humanidade, ele só queria recuperar as memórias perdidas. Enquanto Bert estava imerso em seus pensamentos, Laffy passou por ele e foi em direção à porta onde encontrou Helga. A velha caçadora de demônios queria saber por que um Lich vivia com eles. Quando Laffy estava prestes a apresentá-lo formalmente, Bert reagiu imediatamente e pulou pela janela mais próxima para se esconder. Foi então que se revelou que ele era a presença misteriosa que Helga havia detectado anteriormente na floresta. Na verdade, ele se escondia atrás da árvore onde ela lançou o galho que atravessou o tronco. A demonstração de poder de Helga foi tão assustadora que Bert concluiu que aquela casa não era um lugar seguro para ele. Por isso, decidiu ir embora e continuar sua busca por alguém digno de se tornar o próximo herói. Usando o teletransporte, ele chegou à cidade e assumiu uma aparência humana. Sua primeira parada foi a Guilda de Aventureiros. Ele queria encontrar alguém forte o suficiente para derrotar o Rei Demônio. Achou divertido o seu pedido. Afinal, eles viviam em uma época de paz e praticamente ninguém precisava de heróis ou guerreiros lendários. Porém, a postura do funcionário mudou quando Bert jogou uma bolsa de moedas no balcão. O homem mostrou um registro com vários candidatos promissores e explicou as habilidades de cada um. Bert ficou interessado e pediu para conhecê-los. Mas quando o recepcionista examinou as moedas com mais detalhes, descobriu que eram peças extremamente antigas e sem valor comercial atual. Irritado pela perda de tempo, expulsou o parasita do Grêmio. Por sorte, Bert já havia copiado todas as inscrições importantes. O primeiro candidato era um espadachim invicto. Como sempre, ele estava aceitando desafios. Encontrá-lo não foi difícil. Logo, uma multidão se reuniu para assistir ao combate. O desafiante lançou seu ataque. No entanto, a espada foi parada pelo próprio peito do campeão, com um simples movimento dos dedos. O espadachim desarmou seu oponente. A vibração gerada pelo impacto foi tão forte que o desafiante caiu inconsciente. As admiradoras presentes explodiram em aplausos e gritos de emoção. O espadachim começou a posar para fotos e a se comportar como uma celebridade de circo. Não ficou impressionado com aquele espetáculo. Ele o descartou imediatamente como candidato. Depois ele foi observar duas famosas magas gêmeas durante seus treinamentos. À primeira vista, pareciam possuir enormes reservas de energia mágica. No entanto, sua capacidade destrutiva foi decepcionante e ele as descartou. Sua última esperança era um guerreiro em treinamento avançado. Ao contrário dos anteriores, esse homem reunia muitas das características ideais para se tornar um herói. Bert ficou tão empolgado que acabou se tornando seu fã número 1. O guerreiro notou que era observado e mandou o outro sair do esconderijo. Aproveitou para testar sua personalidade, fingindo ser um fã animado. O homem rejeitou a atenção imediatamente, mas então desmaiou de nervoso. Ele acabou sendo tímido demais. Bert ficou arrasado. Parecia impossível encontrar alguém digno de enfrentar o Rei Demônio. Então, ele se lembrou da experiência de quase morte que viveu quando Helga quase o eliminou na floresta. Aquilo o fez perceber algo. Talvez Helga fosse a candidata perfeita. Ele decidiu segui-la enquanto ela patrulhava a área. Durante o percurso, Bert a viu enterrando restos de demônios que haviam morrido há muitos anos. Intrigado, decidiu ajudá-la. Foi então que Helga lhe contou a história daquele lugar. Tempos atrás, havia sido um assentamento onde súcubos e humanos conviviam pacificamente. Infelizmente, tudo foi destruído quando o plano maligno de alguém teve sucesso. Bert achava difícil acreditar que humanos e demônios pudessem viver em harmonia. Helga então apontou o mais óbvio, ele, Laffy e Dino, uma família formada por membros de ambas as raças que agora conviviam sob o mesmo teto. As palavras da anciã marcaram Lich. Convencido de ter achado a pessoa certa, ele implorou para que ela enfrentasse o Rei Demônio ressuscitado. Helga recusou. Ela disse que ele devia buscar outra pessoa, pois não tinha o fator especial de um verdadeiro herói. Em casa, ele ficou furioso. Bert havia desaparecido e todas as tarefas domésticas tinham recaído sobre ele. Além disso, a temporada de chuvas havia chegado com toda a força. O telhado da casa tinha tantos vazamentos que, segundo ele, vazava mais informações do que um espião infiltrado. Laffy se dedicou a secar todos os pertences que tinham se molhado. Enquanto ajudava, encontrou uma fotografia de Laffy junto com seu pai adotivo. Ao ver a foto, sentiu curiosidade em saber mais sobre o homem que a havia criado. Ele ficou confuso, então Laffy explicou que o homem havia recusado a adoção. Ao ouvi-la, o dragão percebeu que sua situação com Dino era bastante parecida. Na verdade, começou a pensar sobre isso. Ao ouvir, o dragão notou que sua relação com Dino era semelhante. O menino deveria chamá-lo de pai. Laffy não gostou da ideia. Nesse instante, alguém bateu à porta.
Ao abrir a porta, encontrou um demônio sapo chamado Carl. Desde o momento em que se apresentou, sentiu que havia algo familiar nele. Ele apareceu ao ouvir a confusão e ficou completamente surpreso. Carl era seu pai. Eles o convidaram para entrar e mal lhe deram atenção. O homem o rejeitou quando ela era bebê. Ele tinha vindo para lhe entregar parte de sua colheita de batatas doces. O homem também aproveitou para reclamar um pouco porque seu filho tinha se mudado sem avisar qual era seu novo endereço. Carl conseguiu encontrá-lo graças à sua cadela Alba. Ela havia espalhado a notícia entre os animais da região e Noir respondeu. Infelizmente para Noir, ele continuava completamente apaixonado por Alba, enquanto ela não demonstrava o menor interesse. Carl ficou encantado ao ver que seu filho havia formado uma família. Ele parabenizou Laffy, achando que ela liderava o lar. A maga explicou educadamente que ele havia entendido errado. No entanto, ele se ofendeu. Ele não gostou que seu pai desse todo o crédito para Laffy, sendo que ele também trabalhava duro dentro de casa. Por isso, ele convidou Carl para ficar alguns dias para que pudesse ver pessoalmente o quanto ajudava. Carl aceitou com prazer. Além disso, aquilo lhe deu a oportunidade de transmitir as tradições familiares sobre como se tornar um bom pai. O ancião estava empolgado para ensinar e ele estava igualmente empolgado para aprender. A primeira lição foi simples. Um bom pai deveria garantir que sua família tivesse condições de vida adequadas. Ele levou Carl para inspecionar a casa. O maior problema era o telhado, ainda com defeitos devido às chuvas. No dia seguinte, com o clima melhor, ele iniciou o trabalho. Helga forneceu a madeira necessária para os reparos. Carl observou o estado do telhado e comentou que aquele trabalho deveria ter sido feito antes do início da temporada de chuvas. Claro, todos tinham uma desculpa para não ajudar. Então eles se sentaram para descansar enquanto observavam ele derrubar o telhado velho e construir um novo completamente sozinho. Mesmo assim, Carl estava um pouco preocupado. Sentia que seu filho estava ficando doméstico demais em comparação com seus ferozes antepassados. Luffy não concordou, assegurou a ele que continuava sendo tão selvagem como sempre. Por exemplo, usava sua força absurda para mover todos os móveis quando limpava a casa. Carl acreditava que um dragão deveria realizar tarefas mais difíceis, como caçar, derrubar árvores ou sustentar financeiramente a família. Luffy lembrou que o trabalho de curandeira era bem pago e não tão cansativo. Além disso, Helga cuidava da maior parte da caça e do corte de árvores porque passavam a maior parte do tempo na floresta. Também destacou o quanto Dino o adorava graças aos cuidados que recebia dele todos os dias. Ver confirmou o que disse e acrescentou que, ultimamente, o dragão fazia a maioria das tarefas domésticas. Nesse momento, ele interrompeu a conversa para anunciar que havia terminado o novo telhado, só faltava pintá-lo. Todos ficaram impressionados com o resultado, então se juntaram a ele para dar a camada final de tinta. Ao final do dia, Carl já tinha visto tudo o que precisava e deu oficialmente sua aprovação. No entanto, ele precisava voltar para casa porque não queria perder a viagem anual de carro dos idosos do clã Dragão. Enquanto isso, Noir continuava tentando conquistar Alba, embora sem sucesso algum. Mais tarde naquela mesma noite, voltou a chover, mas dessa vez não apareceu sequer uma goteira. Enquanto ouvia a chuva cair sobre o novo telhado, Luffy começou a se perguntar se podia considerá-lo como parte de sua família. E então algo inesperado aconteceu. Um dia, todos os habitantes da casa se reuniram ao redor de Dino. Eles estavam confusos. Tinham certeza de que ouviram o pequeno pronunciar uma palavra pela primeira vez. Papai, pareceu dizer Dino. O pequeno não voltou a repetir a palavra, então todos retomaram suas atividades. No entanto, pouco depois ele emitiu outro som. Os três adultos se viraram ao mesmo tempo, completamente surpresos. Ele saiu correndo em direção a Dino, convencido de que a criança acabava de chamá-lo de papai. Luffy, no entanto, continuava cética, achando que seu filho só fazia barulhos aleatórios. Aproveitou ainda para deixar algo bem claro. Dino não se tornaria um guerreiro, ele cresceria e viveria como um cidadão comum. Ele logo lembrou a ela do contrato assinado que permitia criá-lo para ser o próximo herói. Mas Luffy respondeu que o acordo também estabelecia que ela teria a palavra final sobre o futuro do filho. Bert observou a discussão e chegou a uma conclusão imediata. Ele tinha sido completamente enganado durante aquela negociação. Nesse momento, Helga apareceu. A idosa interveio para lembrar que, no final, a decisão caberia ao próprio Dino quando ele crescesse. Em seguida, mencionou uma antiga tradição de seu reino. No primeiro aniversário da criança, fazia-se uma cerimônia especial, colocando vários objetos à sua frente para ver qual escolheria. Segundo a crença popular, essa escolha revelava seus talentos e interesses naturais. Depois, os pais deveriam ajudá-lo a desenvolver essas aptidões. Como o aniversário de Dino se aproximava, Helga sugeriu que ele participasse da tradição. Após explicar o ritual, ela perguntou: "O que vocês escolheram quando crianças?" Ele não soube responder. A cultura dele não fazia isso. Bert também não sabia a resposta.
Ele havia perdido todas as suas lembranças e Luffy nunca teve a oportunidade de participar porque cresceu sendo órfã. Mais tarde, no caminho para o trabalho, Luffy caminhava desanimada, sentia que não podia dedicar ao filho todo o tempo que gostaria. Ela se irritava ao pensar que Dino poderia não dizer mamãe primeiro, e pior, ao imaginar ele influenciando o filho a ser guerreiro. Seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu várias mulheres conversando na rua. Elas comentavam os boatos sobre a derrota do herói e seu grupo pelas forças do Rei Demônio. Muitas pessoas começaram a se perguntar se aquilo significava o fim da Era de Paz. Eu a vi completamente frustrada. Ela apenas soltou um grito. Quando chegou ao trabalho, continuou devolvendo o cabelo aos pacientes, mas estava tão abalada que realizava os tratamentos com olhar perturbador. Seu último paciente do dia ficou bastante assustado. Enquanto isso, José estava guiando vários mestres da guilda visitantes pelas instalações. Apresentou Luffy como diretora do Departamento Especial de Curas, mas logo notou que algo estava errado. Observando seu ânimo, quis entender o que se passava. Após ouvir sua história, os mestres do sindicato opinaram e disseram que criar uma criança não era só responsabilidade da família. As pessoas ao redor também desempenhavam um papel importante. As interações com amigos, vizinhos e outros adultos ajudavam a formar habilidades sociais. José então teve uma ideia. Ele sugeriu organizar uma festa de aniversário para Dino. Seria uma excelente oportunidade para ampliar seu círculo social desde cedo. Os outros mestres do sindicato concordaram. Eles até fizeram com que Luffy se sentisse orgulhosa de si mesma por se preocupar tanto com o futuro do filho. Aos poucos, a conversa passou a se concentrar na organização da festa perfeita. E o que mais queriam para a festa era muitos convidados, uma roupa nova para o aniversariante e muita comida deliciosa. Luffy anotou tudo cuidadosamente. Por um momento ela começou a se sentir muito melhor, mas toda essa melhora desapareceu quando José comentou casualmente que as primeiras palavras de sua própria filha tinham sido papai. Aquela revelação foi devastadora para ela. Em sua imaginação, surgiu uma cena assustadora. Dino a abandonando-a para ir com ele e enfrentar o Rei Demônio como um grande herói. Luffy não estava disposta a permitir que isso acontecesse. Por isso, ela anunciou ao seu chefe que, a partir daquele momento, só trabalharia meio período. Mesmo assim, esperava continuar recebendo um salário de jornada completa. Enquanto isso, ele e Bert estavam entusiasmados. Ambos imaginavam que poderiam alcançar seus respectivos objetivos através de Luffy e Dino. No entanto, seus planos foram interrompidos quando Luffy voltou carregada com uma enorme quantidade de artigos caros para o aniversário de Dino. Entre os três, começaram a decorar a casa e a preparar o espaço externo onde a festa seria realizada. Ele e Bert protestaram ao saber que Luffy não queria convidá-los oficialmente para o evento. Ela temia que a presença de conhecidos humanos e a relação complicada entre humanos e demônios causassem problemas. Para resolver o problema, Bert usou sua magia e lhes deu uma aparência humana. Luffy ficou bastante surpresa ao ver como eles ficaram bem. Pareciam pessoas normais e apresentáveis. Mais tarde, Dino experimentou sua roupa de aniversário, mas se sentiu desconfortável com a gravata borboleta. Ele insistiu que deveriam tirá-la. Para ele, o conforto da criança era muito mais importante do que a aparência. Isso desencadeou uma forte discussão entre ele e Luffy. Diante da situação, Bert decidiu levar Dino para passear e entretê-lo enquanto seus cuidadores resolviam o problema. Finalmente, chegou o tão esperado dia do primeiro aniversário de Dino. Tudo estava pronto. Luffy estava satisfeita com a decoração e com o aspecto geral da celebração. Mas Bert apontou um problema evidente. Nenhum convidado havia chegado. A razão era simples. Do lado de fora, uma forte tempestade caía. Luffy tentava se manter otimista. Ele confiava que os convidados apareceriam porque havia erguido uma barreira mágica ao redor da casa para protegê-la da chuva. Enquanto esperava, lembrou-se dos aniversários solitários que teve na infância. Ele não queria que seu filho experimentasse a mesma tristeza. A frustração transbordou. Ela descontou a raiva nele e mandou que tirasse todas as decorações, certa de que ninguém apareceria. Dino começou a chorar ao sentir a tensão no ambiente. Mas então algo inesperado aconteceu. José apareceu de repente através de um portal. Bert ficou impressionado. Afinal de contas, a magia de teletransporte era extremamente avançada. José respondeu com orgulho que era um dos magos mais poderosos do reino. A realidade era muito menos espetacular. Na verdade, ele não sabia usar magia de transporte. Quando decidiu ficar em casa por causa do mau tempo, Helga atirou uma flecha com um pergaminho de teletransporte amarrado a ela. Com esse objeto, ele chegou direto à festa. Luffy lhe ofereceu um lugar e serviu chá enquanto aguardavam os demais convidados. Pouco depois, mais pessoas começaram a chegar. Os outros mestres da guilda conseguiram comparecer graças à nova estrada de concreto construída recentemente.
Parece que Helga trabalhava sem parar para garantir a chegada de todos. O mago musculoso ficou encantado com Dino e não parava de dizer o quanto ele era adorável. Em pouco tempo, a celebração ficou cheia de gente. A casa estava repleta de convidados que tinham vindo para comemorar o primeiro aniversário do menino. Durante a festa, José o confundiu com o marido de Laf. Ela se apressou em corrigir. Depois apresentou oficialmente ele e Ver como seus assistentes. Então chegou o momento da cerimônia tradicional. Dino foi colocado em frente a uma mesa cheia de objetos diferentes. José e vários convidados acrescentaram mais alguns itens. No entanto, havia coisas demais. O pequeno ficou sobrecarregado. Por fim, começou a chorar. Ele reagiu rápido, pegou Dino nos braços, afastou-o da pressão e o levou para descansar. Já na casa, ele e Ver voltaram às suas formas originais. Enquanto olhavam o menino dormir, Ver disse que o primeiro aniversário de uma criança é, na verdade, uma festa para adultos. Ele não entendeu o que ela quis dizer. Então, o Lich explicou para ele que os seres humanos precisavam de companhia e laços sociais para se sentirem felizes. Também apontou que se ele realmente quisesse treinar Dino no futuro, primeiro teria que aprender a compreender melhor as pessoas. Enquanto isso, a festa lá fora chegou ao fim. Os mestres da guilda foram os últimos a sair, todos culpados por contribuírem para que Dino ficasse tão sobrecarregado. Lafi assegurou a eles que não era culpa deles, pelo contrário, agradeceu sinceramente por terem comparecido. Além disso, quando os últimos convidados foram embora, a barreira mágica desapareceu. Então, toda a atenção acumulada durante o dia caiu sobre Lafi de uma vez. Ele apoiou a cabeça no ombro de Helga e começou a chorar. A anciã a ouviu pacientemente antes de lhe dar um conselho. Os pais costumam cometer erros. Muitas vezes falham justamente porque tentam fazer com que tudo saia perfeito. A anciã garantiu que ela era uma boa mãe por amar muito o filho e que fazia um excelente trabalho. Segundo Helga, essa era justamente a razão pela qual tantas pessoas tinham vindo celebrar o aniversário de Dino. Todos queriam apoiar o pequeno porque apreciavam o esforço que Lafi colocava ao criá-lo. Essas palavras ajudaram a garota a se acalmar. Mais tarde, ela o procurou para pedir desculpas. Ela admitiu ter sido grossa com ele e que na discussão esqueceu dos sentimentos de Dino. No começo, ele ficou tentado a se gabar porque suas preocupações tinham se mostrado corretas, mas logo percebeu que aquela não era a reação certa. Ele reconheceu que não reagiu bem e pediu desculpas por não ter lidado melhor. Depois, ambos brincaram discutindo sobre quem era mais culpado. O barulho acordou Dino. O pequeno engatinhou até a mãe e disse uma palavra. Mamãe Lafi ficou muito feliz ao ouvir as primeiras palavras do filho. A surpresa aumentou ao saber a verdade. Ele ensinou o filho a dizer mamãe por saber o quanto isso significava para ela. Enquanto isso, Ber e Helga ajudavam a limpar após a festa. Os cachorros enterraram os objetos usados na cerimônia de aniversário. Com a chegada do inverno, Lafi começou a perceber que algo estranho estava acontecendo com ele. Ele parecia preocupado com alguma coisa. Estava tão distraído que um dia ele lhe entregou uma maçã quando ela tinha pedido outra coisa. Lafi pensou que ele só estava cansado. Devolveu a maçã e pediu que a lavasse para Dino comer depois. Logo após, foi procurá-lo. Para sua total surpresa, encontrou ele usando a máquina de lavar para limpar as maçãs. Aquilo confirmou que algo não estava certo. Intrigada, chamou Ber para observar o comportamento do dragão. Após analisar a situação, o Lich fez um diagnóstico inesperado. Sofria de pressão de pai dono de casa. Depois, os dois demônios observaram Dino brincando. Ele seguia obcecado por uma coisa. O menino crescia devagar demais. Lafi os interrompeu para avisar que o jantar estava pronto. Ela havia preparado todos os pratos favoritos do dragão, mas ele mal prestou atenção. Não tinha apetite e saiu da mesa. Lafi se recusou a acreditar que um dos guardiões do Rei Demônio pudesse estar deprimido. No entanto, Ber vinha reunindo provas. Finalmente, ele a convenceu a observá-lo em segredo. Então eles descobriram o que realmente o preocupava. Ele tinha uma lista com todas as habilidades e fases de crescimento que esperava que Dino alcançasse. Ia riscando uma por uma. O problema era que o menino não tinha cumprido muitas, e quanto mais revisava a lista, mais deprimido ficava. A situação piorou quando ele tentou baixar as expectativas, mesmo com metas mais simples. Dino ainda ficava abaixo do esperado. Naquela noite, Dino acordou assustado com a escuridão e, sem pensar, agarrou-se a Ber. Lafi achou engraçado que seu filho não tivesse medo de abraçar um esqueleto demoníaco. Ber acendeu as luzes e Dino sorriu imediatamente. Ao contemplar aquela cena, Lafi sentiu um calor no coração. Por um instante, todos pareciam uma verdadeira família. Ber estava tão preocupado que Lafi quis ajudá-lo. Porém, logo depois, ela viu Lich tentando treinar Dino com a espada sagrada. Assustada, tirou a arma do menino, pois era perigosa demais. Ber então comentou que achava muito estranho porque o templo do Deus da Luz ainda não enviou ninguém para recuperar a espada. Lafi ficou em silêncio por alguns segundos. Por fim, ela admitiu.
Nunca contou a eles sobre a morte do herói, nem onde estava a espada sagrada. Enquanto isso, muito longe dali, no templo do Deus da Luz, outra conversa acontecia. O monge sem forma informou ao sumo sacerdote sobre uma situação preocupante. Já haviam se passado 2 anos desde a última vez que receberam um sinal vindo da espada sagrada. O velho sacerdote chegou rapidamente a uma conclusão. Os rumores provavelmente eram verdadeiros. O herói havia sido derrotado pelo dragão. Após refletir por alguns instantes, ele autorizou o monge sem forma a recuperar a espada. No entanto, impôs uma condição. Se soubesse que o monge sem nome morreu, não deveria buscar vingança. Sem forma franziu a testa, irritado ao imaginar a morte do companheiro. A expressão em seu rosto mostrava que ele ignoraria totalmente a ordem e que, ao encontrar o responsável, a vingança seria certa. O monge sem forma partiu acompanhado por um grupo de jovens monges. Sua primeira parada foi se reunir com Nevi, um sacerdote do Salão Errante. Nevi era o portador da bússola sagrada, um dos artefatos divinos concedidos pelos deuses. Após ouvir a situação, Nevi aceitou imediatamente ajudar a localizar a espada sagrada. A bússola encontrou o alvo rapidamente. No entanto, Nevi insistiu que seguissem o caminho que ele recomendava. Sem forma, ele se arrependeu quase instantaneamente de ter aceitado. O sacerdote os levou pelo caminho mais bonito e pitoresco possível. Infelizmente, também era o mais longo, complicado e cansativo. Após uma longa jornada, finalmente chegaram ao primeiro passo que levava ao castelo do Rei Demônio. Lá, encontraram algo inesperado. O lugar estava completamente abandonado. Os monges mais jovens presumiram que o grupo do herói havia derrotado o dragão e continuado seu avanço, mas suas ilusões desmoronaram quando Nevi conferiu novamente a bússola. A espada sagrada estava na direção oposta. A busca continuou até que chegaram a uma tumba. Quando foi informado, ao ver o nome gravado na lápide, ficou paralisado. Era o túmulo de seu companheiro, o monge sem nome. As lembranças voltaram imediatamente. Tempos atrás, ele havia tentado convencê-lo a não se juntar ao grupo do herói. Sem nome já era idoso e não possuía mais a força de antes. No entanto, ele insistiu em cumprir seu dever até o fim. Agora, diante de seu túmulo, sem forma tremia de raiva. Só queria encontrar a espada e descobrir quem era o responsável. Graças à bússola, localizaram rapidamente a casa onde ela estava. Entraram e revistaram cada canto. Os jovens monges confirmaram a casa vazia. Um deles achou a espada sagrada pendurada na parede como decoração. Aquilo fez com que Sem Forma começasse a chorar ao lembrar de seu amigo caído. Durante a inspeção, também encontraram a lança dele. Isso reforçou uma conclusão terrível. Eles acreditaram que o dragão havia acabado com todo o grupo do herói. Um dos monges veteranos então se lembrou das ordens do sumo sacerdote. A missão era recuperar a espada sagrada e voltar, nada mais. Mas Sem Forma já não pensava com clareza. A raiva havia tomado conta. Ele ordenou a Neve que usasse a bússola para encontrar o dragão, e desta vez exigiu o caminho mais curto possível. Enquanto isso, a família peculiar tinha saído para uma excursão nas montanhas. Lafia esperava que uma mudança de ambiente o ajudasse a se recuperar emocionalmente. Durante a viagem, passaram por uma aldeia onde humanos e demônios viviam em paz. Aquela cena era reconfortante. Ele seguia preocupado com Dino. Temia que o frio intenso o deixasse doente, mas garantiram que ficaria bem ao chegar ao acampamento. O dragão se maravilhou com a paisagem e então percebeu algo. Fazia muito tempo que ele não saía realmente de casa. Lafia aproveitou a ocasião para ajudá-lo a relaxar. Ela jogou uma bola de neve nele. Pouco depois, ambos estavam participando de uma intensa guerra, e enquanto eles brincavam, Bear e Dino construíam bonecos de neve. Eles até fizeram vários que representavam todos os membros da família. Com o passar das horas, começou a escurecer. Dino voltou a ficar nervoso por causa da escuridão. Bear usou magia para acender um galho e transformá-lo em uma espécie de tocha improvisada. O menino a brandiu alegremente e então fez algo inesperado. Ele imitou a técnica da lança do dragão ascendente. Ele ficou completamente empolgado, pulou imediatamente, pegou outro galho e começou a executar a técnica junto com ele. Aquilo foi suficiente para que todos entendessem uma coisa. O dragão havia recuperado o ânimo. A prova definitiva veio durante o jantar. Ele devorou toda a comida com um apetite feroz. Uma atitude que ele não mostrava fazia tempo. Ao terminarem de montar o acampamento, agradeceu sinceramente a todos por ajudá-lo a se sentir melhor. Ele entendeu que se quisesse ensinar técnicas de combate a uma criança tão pequena, teria que transformar o aprendizado em uma espécie de jogo de faz de conta. Ele estava prestes a demonstrar sua nova ideia quando algo inesperado aconteceu. Os monges finalmente os encontraram e, sem aviso prévio, lançaram seu ataque. Weber bloqueou facilmente o ataque de relâmpagos. Sem hesitar, ele não perdeu tempo e imediatamente ordenou a eliminação dos demônios. Os monges mais jovens partiram para o ataque corpo a corpo. No entanto, ele os interceptou sem dificuldade e acabou imobilizando todos eles com uma poderosa chave de estrangulamento.
Quando a neve levantada pela luta finalmente assentou, o dragão exigiu respostas. Ele queria saber quem eles eram e por que o haviam atacado sem aviso prévio. Enquanto isso, a filha havia se refugiado atrás da tenda junto com Dino. Ela reconheceu os hábitos e as técnicas dos atacantes. Eram monges de templo. Por isso, ela ordenou a ele que não matasse nenhum deles. Essa ordem obrigou o dragão a afrouxar seu aperto. Os monges aproveitaram a oportunidade para se livrar. Ele protestou imediatamente. Ele não entendia por que precisava se conter, já que eles começaram a briga, mas o Afi explicou que não queria que Dino visse alguém morrer. Ver apoiou a decisão. Além disso, ele também tinha motivos pessoais para evitar problemas. Ainda queria manter seu lugar na casa. Ele tentou usar teletransporte para tirar todos daquela situação, mas o feitiço falhou. Após analisar o ambiente, concluiu que os monges estavam usando magia divina de supressão. Foi então que os presentes ficaram surpresos. Sinsinforma sacou a espada sagrada. Junto com ela também apareceu a pedra de energia que o acompanhava. Um dos monges veteranos usou ambos artefatos para erguer uma barreira especial. Dentro dela, o poder do Rei Demônio ficava completamente bloqueado. Sinsinforma deixou claras suas intenções. Ele não tinha vindo pela espada, tinha vindo por vingança. Ele tentou explicar a verdade. Ele disse que tinha sido o ninja quem provocou a morte do monge sem nome. Sinsinforma começou a tremer enquanto as lágrimas surgiam em seus olhos. Ele simplesmente não conseguia acreditar naquelas palavras. Por isso ele decidiu enfrentar pessoalmente o dragão. Ao mesmo tempo, o jovem monge que controlava uma besta invocada libertou seu familiar contra os demônios. Os outros aproveitaram a distração para ativar diversos artefatos sagrados. Ele sofreu alguns danos durante a ofensiva, mas conseguiu quebrar as amarras que tentavam imobilizá-lo. Verber também repeliu o ataque da criatura invocada e então iniciou o contra-ataque. Usou magia elemental para destruir a neve sob os pés dos combatentes. O terreno cedeu imediatamente. Um dos monges respondeu usando um bastão capaz de alterar seu tamanho. Aumentou o tamanho do bastão até ele ficar gigantesco e desferiu um golpe devastador no dragão. Ele o deteve usando apenas as mãos nuas. Enquanto lutava, lembrou-se de algo importante. Se ele ou Bert fossem derrotados por alguém além do herói, o Rei Demônio castigaria suas almas. Sem querer, esse destino liberou toda a sua força. Seus músculos se expandiram enquanto empurrava o enorme bastão para trás. O monge aumentou a pressão e finalmente o derrubou. A colisão provocou uma avalanche de neve que varreu o acampamento. Quando o caos se dissipou, os monges descobriram Laf e Dino, escondidos entre os destroços. Concluíram errado de imediato, achando que os demônios os mantinham cativos. Laf não se impressionou quando prometeram resgatá-los. Enquanto isso, Dino observava o acampamento sendo destruído. O pequeno começou a chorar. Nesse momento, uma ideia surgiu na mente de Laf. Aquela era a chance ideal de afastar Dino dos demônios que queriam torná-lo um guerreiro contra o Rei Demônio. Ele tomou uma decisão difícil. Usando a autoridade que o contrato lhe dava, ordenou que ele a atacasse. Dessa forma, aos olhos dos monges, o dragão pareceria o vilão. Como esperava, os monges reagiram imediatamente. Eles se colocaram à frente dela para protegê-la. Depois, deram a ela uma chance de fugir junto com Dino. Ver entendeu o que estava acontecendo. Antes que Laf partisse, ordenou a Noir que a seguisse e a protegesse. Laf agradeceu a Sinsinforma por sua ajuda. Ao se afastar com o filho nos braços, várias lembranças vieram à mente. Os dias compartilhados com ele, as refeições em família, as brigas bobas, as discussões, as risadas, os momentos felizes que viveram juntos. Ainda assim, ela se obrigou a continuar seguindo em frente, convencendo-se repetidas vezes de que aquela era a decisão certa. Embora uma parte de seu coração não parasse de questionar isso, ele permaneceu imóvel. Enquanto uma chuva de ataques caía sobre ele, ele apenas se protegia. No entanto, por dentro, a raiva só aumentava. Ele estava furioso porque Laf tinha levado Dino. Naquele instante, ele amaldiçoou todos os humanos, chamando-os de traidores e hipócritas. Quis eliminar os monges ali, mas o contrato ainda o impedia. Ver interveio rápido e lembrou que tudo o que fizeram desde o início era pelo Rei Demônio, inclusive criar Dino. Aquelas palavras acalmaram o dragão. Recuperada a compostura, os demônios uniram forças. Ver usou sua magia para reunir os jovens monges sobre o enorme bastão sagrado. Depois, congelou a área para imobilizá-los com um sorriso. Ele sugeriu que ele usasse o gigantesco bastão como se fosse uma lança. Os dois levantaram a enorme arma e a cravaram no chão. Por sorte dos monges, Nevi reagiu a tempo. Usando sua magia de transporte, ele os teleportou antes que sofressem danos graves. Os monges se reorganizaram e prepararam um último ataque conjunto. Mas justo quando estavam prestes a entrar em combate, algo inesperado aconteceu. Laf voltou.
Aproveitando a confusão, ele deixou Nevi e o monge veterano que mantinha a barreira sagrada ativa inconscientes. Ela desapareceu imediatamente. Com ela, também desapareceu a supressão divina. Ele e Ver recuperaram toda a sua força. Então Laffy lançou algo em direção ao dragão. Era sua lança. Ele a pegou no ar e usou a arma para derrotar rapidamente os monges restantes que tentaram atacar. Sem forma, observou tudo aquilo sem conseguir compreender. Porque Laffy estava ajudando os demônios. Ela perdeu a paciência, o chamou de idiota e lembrou quem ele era. Ela contou que acompanhou o herói ao templo para pegar a espada sagrada. Por fim, o monge lembrou de tê-la visto. Laffy aproveitou para dizer novamente que ele não tinha matado o monge sem nome, mas sem forma continuava se recusando a acreditar nisso. Convencido de que os demônios a haviam corrompido, descartou todas as suas explicações. Laffy se cansou de tentar fazê-lo entender, simplesmente desistiu de convencê-lo. Quando sem forma viu que ele estava prestes a acabar com seus discípulos, correu para protegê-los. Primeiro tentou enfrentar o dragão, porém logo percebeu que não tinha nenhuma chance de vencê-lo. Desesperado, caiu de joelhos e suplicou pela vida dos jovens monges. Ele até ofereceu sua própria vida em troca. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e finalmente aceitou. Perdoaria os monges, mas deixou clara uma condição: a espada sagrada permaneceria em seu poder. Antes de deixá-los ir, lançou-lhes um desafio. Ele os incentivou a voltar quando estivessem mais fortes e prometeu esperar como o primeiro dos 4 guardiões do Rei Demônio. Depois do confronto, o grupo voltou para casa. Durante o caminho, ele fez uma pergunta a Laffy. Queria saber por que ela havia voltado. Afinal, ela teve a oportunidade perfeita para fugir. A resposta surpreendeu o dragão. Laffy explicou que Dino já o via como um pai e ela não podia permitir que seu filho o perdesse novamente. Então, revelou algo sobre seu passado. Ela cresceu em uma cidade onde humanos e demônios conviviam pacificamente. Seu pai adotivo deu a vida para proteger aquele lugar. Agora ela compreendia perfeitamente como ele se sentiu, porque com o tempo ele e Ver também se tornaram sua família. Comovida por esses sentimentos, ela tomou uma decisão importante. Ela o libertou oficialmente do contrato que o obrigava a obedecê-la. Queria que eles começassem de novo, dessa vez como iguais. Ele aceitou. Os dois selaram um novo acordo apertando as mãos. Aquilo marcou o início de uma nova etapa para todos. Pouco depois, eles deixaram a casa na floresta, e o departamento de curas de Laffy havia se tornado a maior fonte de renda da guilda. Com isso, ele conseguiu uma moradia bem melhor na cidade. Antes de ir, a família peculiar se despediu de Helga. A senhora tentou esconder, mas estava claramente triste por vê-los partir. Afinal, eles tinham se tornado uma parte importante da vida dela. Com lágrimas, sorrisos e muitas promessas de voltar a visitá-la, o grupo partiu rumo ao seu novo lar. Assim começou um novo capítulo para aquela estranha família formada por uma maga, um dragão demônio, uma sanguessuga e um pequeno garoto destinado a mudar o futuro do mundo. Com esse final alegre, termina este anime que espero que tenham curtido tanto quanto eu curti fazer este vídeo. Na verdade, esses vídeos mais longos explicam melhor todas as subtramas da história e vejo que vocês estão adorando. Então, para vídeos mais longos, uma meta de 2.500 curtidas e eu terei esse resumo pronto para vocês o mais rápido possível. Da minha parte é só isso. Espero que continuem curtindo os vídeos. E como disse meu pai, abandono vocês.